Deus que marcaram a sua geração, que marcaram a história e a trajetória bíblica. Amém? E Deus começou a me fazer pensar sobre cada um desses homens, trazendo para o nosso contexto aqui, descritos em Hebreus 11, não vamos falar de todos porque realmente são muitos, mas o que de fato eles fizeram que marcou a sua geração. Você está comigo? Hebreus capítulo 11, verso 4, vai lá comigo. Olha o que a Bíblia vai dizer. A gente vai percorrer alguns desses homens de Deus e falar, extrair da vida deles, da história deles, algo que vai nos edificar. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 4, ele começa a falar de Abel. Pela fé, diga comigo, pela fé. Todos que a gente vai visitar aqui, irmãos, começa com essa fala, pela fé. Amém? O justo viverá pelos sentimentos, é assim? O justo viverá pela circunstância, é assim? E é pelo quê, gente? Diga mais forte, é pela fé. O justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. Então começa daqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Gênesis 4:4 fala desse contexto, você não precisa abrir, eu vou ler para você. A Bíblia fala, Abel por sua vez trouxe, diga comigo, das primícias do seu rebanho e da gordura destes, e agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Se a gente for ler o verso seguinte, a gente vai ver que Caim, irmão de Abel, também trouxe e apresentou uma oferta a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus ele se agradou da oferta de Abel. Agora, qual era a diferença? Caim trouxe frutos das plantas do que ele cultivava. Abel trouxe a gordura dos seus animais. Mas a diferença não era no que foi oferecido, mas como foi oferecido. A Bíblia diz que Abel deu das suas primícias. Diga mais uma vez, primícia. Irmãos, primícias fala de primazia, fala de prioridade. Eu fiquei pensando, uma vez lendo esse texto, eu gosto muito dessa carta aos Hebreus. Abel, ele não fez nenhum milagre, ele não libertou nenhum povo, ele não guerreou contra ninguém, diferente de outros grandes homens da antiga aliança. Ele não construiu arca. Abel, ele só ofereceu um sacrifício. Mas, irmãos, a forma como ele ofereceu foi tão louvável, ao ponto de só isso, ele já entrar na galeria da fé. Você está comigo? Depois disso ele morreu, foi assassinado, invejado pelo seu irmão Caim. Mas sabe, irmãos, a vida de Abel, como o texto mesmo fala, depois de morto, ainda fala, ainda anuncia uma mensagem. E que mensagem é essa? As primícias são de Deus. Você está comigo? Eu sei que pode parecer algo simples, pode parecer algo banal, mas, irmãos, esse ponto tem muitas vezes sido perdido durante a nossa geração, que estamos atrás de muitas coisas, correndo para resolver muitas outras coisas e esquecemos que a nossa prioridade tem que estar em Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios, eu amo esse versículo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Diga comigo, eu preciso reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Irmãos, a Bíblia diz, acho que é lá em Mateus, eu vou puxar aqui, ainda falando desse contexto de primazia. A Bíblia diz, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. É assim? Amém ou não amém? Quando eu pensei nesse versículo, eu achei que ele estava escrito assim. Mas Mateus 6:21, ele fala, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. João, pareceu a mesma coisa, qual é a diferença? Qual é a diferença de dizer, onde está o seu coração, está o seu tesouro, e dizer, onde está o teu tesouro, está o seu coração? Não parece a mesma coisa? Mas, irmãos, quando eu falo de onde está o seu coração, está o teu tesouro, se torna algo muito subjetivo, muito relativo. Você está comigo? Porque eu posso dizer, rapaz, eu posso perguntar, cara, onde é que está o teu coração?
tu vai dizer, não, meu coração está em Deus. Eu quero Deus, eu quero as coisas de Deus, eu quero cumprir o propósito. O coração, você dizer onde está o teu coração, pode ser um engano para você mesmo, porque é relativo. Mas o texto não diz onde está o teu coração, está o teu tesouro. Ele diz, ei, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque o tesouro, irmão, se você parar para pensar, é algo que você pode fazer um diagnóstico de si mesmo e saber, onde está o meu tesouro? É aqui que está o meu coração. Como assim tesouro, João? Onde está investido o meu tempo? Onde é que eu estou passando o tempo pensando, planejando? Onde estão os meus planos? Onde estão indo os meus recursos? É aí onde está o meu coração. Você está comigo? E eu te pergunto nessa tarde, né? Onde está o teu tesouro? Onde você tem investido o tempo? O que tem ocupado os teus pensamentos? O que tem regido as tuas atitudes? É aí onde está o teu coração. Aleluia! Você está comigo? A primazia tem que ser do Senhor. Vamos avançar. Depois de Abel, a gente vê no verso 5. A Bíblia diz, pela fé, Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque aqui? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmãos, Enoque para mim é o mais louco, assim, porque não tem quase nenhum registro sobre ele. E o único registro assim, que explica um pouquinho o porquê ele foi transladado é lá em Gênesis 5, 24, eu vou ler para você. A Bíblia diz, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Eita, meu Deus. A versão, a mensagem diz, Enoque andava com Deus, então certo dia ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. Coisa forte, meu irmão. Um homem numa condição de uma antiga aliança, uma aliança onde o homem estava separado de Deus, ele foi levado por Deus, porque a Bíblia diz que ele andava com Deus. Meu Deus do céu. Sabe, irmãos, uma característica que nós precisamos entender e gerar essa consciência como homens de Deus, é que nós podemos andar em parceria com Deus. Aleluia. Sabe, se Enoque, um homem num contexto de antiga aliança, logo após a queda, Enoque, algumas gerações depois de Adão, se ele conseguiu estabelecer um relacionamento tão forte, ao ponto de Deus dizer, rapaz, eu vou tomar esse cabo para mim. Quanto mais eu e você numa aliança superior, irmãos, onde nós hospedamos a própria presença de Deus dentro de nós. Como o pastor Humberto costuma dizer, um homem que hospeda Deus dentro dele não pode ser normal. Olhe para o seu irmão e diga, ei, você não é normal não. Você hospeda Deus dentro de você. Não tem muito o que falar de Enoque não, irmãos. Mas a mensagem que ele traz é essa, andar com Deus. Parceria, intimidade. Lá em Jeremias a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está comigo? Eu gosto também de quando Jesus ele cita esse mandamento que também está escrito lá na Antiga Aliança. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você está comigo? A gente tem que desenvolver, né, tanto o contexto de Abel quanto Enoque, trazem essa mesma mensagem, essa prioridade. Sabe, eu quando eu fui achado por Deus, né, em meio àquelas histórias de avivamento que eu te falei, eu comecei a ler um livro chamado Generais de Deus, e eu indico fortemente para você ler, né? Tem um azulzinho que é o primeiro, são 3 se eu não me engano, e ele falava, eu não lembro exatamente se era, eu acho que era Alexander Dowie, uma coisa assim, logo no início, de um camarada, né, eu acho que é esse Alexander, que ele leu a Bíblia toda 3 vezes com apenas 7 ou 8 anos. E quando eu li esse livro, eu pensava, rapaz, eu com 20 anos, acho que 17 anos na época, e ainda não li a Bíblia nenhuma vez, misericórdia. Sabe, irmãos, tem que ter essa sede tão forte em nosso coração pelas coisas de Deus, que isso vai emudecer todas as vozes que estão aí fora. E é uma coisa que eu posso tentar aguçar dentro de você, eu posso tentar, né, te afoguear, mas isso tem que ser de dentro para fora. É uma busca individual. Você está comigo?
Aleluia. Mas vamos lá, tem mais coisa para a gente ver aqui. Vamos recapitular? Diga comigo, primazia. A minha prioridade é Deus. Diga comigo, é possível andar em parceria com Deus. Amém? A vida de Enoque nos mostrou isso. E em seguida, a Bíblia fala no verso 7, ainda em Hebreus 11, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de quem, gente? Da sua casa. Diga comigo, da sua casa. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sabe, sobre Noé, a gente poderia pontuar muitas coisas, né? Obediência, trabalho duro, porque não é fácil você construir uma arca gigante como foi a que ele construiu. Poderíamos citar perseverança, enfim, fidelidade. Mas sabe, irmãos, uma coisa que me chama a atenção sobre Noé, e é bem pertinente para nós como homens, é que Noé, dentro dos motivos e do projeto da arca, um deles era salvar a sua casa e a sua família. Aleluia. Sabe, como eu falei para vocês, irmãos, Deus ele projetou o homem com essa característica de ser cabeça. Aleluia. E como cabeça, eu sei que nem todo mundo é casado, tem uns, né, no gatilho para casar, se preparando aí. Alguns vão demorar um tempinho ainda para amadurecer e chegar num relacionamento, mas todos nós, irmãos, fomos projetados por Deus para ser cabeça do nosso lar, para ser cabeça da nossa esposa, da nossa família e proteger a nossa casa. Ser guardiões, ser protetores, ser provisão. Você está comigo? João, por que você está falando isso? Parece uma mensagem propícia para casais. Irmãos, Satanás tem atacado a nossa geração desde a infância, tentando relativizar o que é ser homem. Você está comigo? Confundindo a cabeça dos nossos homens, dos nossos varões, dizendo, rapaz, será que precisa ser assim mesmo? Isso é um pensamento arcaico, conversa do diabo, meu irmão. A forma que Deus projetou é a forma que funciona. E se eu posso extrair uma das muitas coisas boas do testemunho de Noé, é isso. Essa consciência, ele construiu a arca, ele teve aquele trabalho árduo e ele protegeu, blindou, trouxe em segurança a sua família em meio a um dilúvio. Aleluia. E sabe, eu creio que Deus ele quer restaurar essa consciência nos nossos homens, na nossa geração. De você bater no peito e dizer, eu sou o provedor, eu sou o protetor, eu sou o guardião da minha família, da minha futura casa, da minha futura esposa. Você já pode declarar isso no futuro, irmãos, pela fé. Aleluia. Eu, como líder de jovens, né, você vê algumas coisas de um cenário um pouco mais amplo. E é interessante, né, interessante ao mesmo tempo, me perdoe a palavra, nojento, como Satanás ele tem arquitetado pensamentos, ideologias para relativizar o que é o ser homem na sociedade. Você está comigo? Você vai ver, por exemplo, né, a moda. A moda hoje tem lançado roupas que eles dizem que pode ser de homem, pode ser de mulher, enfim, pode ser de tudo. Eu não sei você, meu irmão, mas tem roupa de homem, tem roupa de mulher. Amém? E eu vou vestir roupa de homem. Amém? Que não aperte aqui as minhas partes, que ninguém precisa ver a minha veia da perna. Muito cuidado, irmãos. Tem ideias sutis que estão sendo gotejadas nas redes sociais, na sua escola. Eu fiz universidade pública, eu sou formado em administração. Se eu não tivesse a minha mente preservada pela palavra, eu tinha sido doutrinado na universidade, com pensamentos e ideologias que fogem daquilo que Deus tem para nós, não só como cristãos, mas como família e como característica de homem de Deus. Aleluia! Existe uma posição, irmãos, que a gente tem que se posicionar e dizer, daqui eu não arredo o pé, o sangue pode dar na canela, mas eu não abro mão dos princípios da palavra. Aleluia! Dê um glória a Deus bem másculo aí, vá. Oh, aleluia! Diga assim, eu serei o protetor, o guardião da minha família e da minha casa. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Você está sendo edificado? Glória a Deus.
Verso 8, vamos lá comigo. Já falamos de Abel, de Enoque, de Noé. E no verso 8, como é que começa aí, gente? Pelo sentimento, é assim? Como é? Mais másculo, diga aí, pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Gênesis 12, 11. A Bíblia fala: Ora, disse o Senhor Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Você está comigo? Conhece a história de Abraão? Irmãos, Abraão, para mim, dentro de muitas coisas também que a gente poderia citar, ele é um exemplo de dependência de Deus. Porque se a gente for parafrasear, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Trazendo para um contexto aqui bem fácil da gente entender, é como se Deus dissesse: fulano, sai da tua casa, deixa tudo que você tem, larga tudo, entra no carro, começa a dirigir. Quando você estiver na BR, eu vou dizer para onde você vai. Como a gente diz lá em Campinas, não sei se vocês têm esse ditado, com Abraão o buraco foi mais embaixo, né? O negócio foi mais pesado. Ei, Abraão, deixa tudo, larga tudo, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você está comigo? Talvez seria mais fácil se Deus dissesse: vai para tal lugar, vai para o lugar X, para o lugar Y. Mas Deus disse: ei, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. O que Deus estava fazendo com Abraão, irmãos? Deus estava trazendo Abraão para um lugar de dependência dele. Você está comigo? Tirando Abraão da sua zona de conforto, de onde ele era suprido, de onde ele tinha, né, o seu braço alcançando o seu alimento, e levando ele para um lugar de dependência de Deus. Aleluia. E sabe, Deus tem trabalhado comigo esse ano sobre isso. Quando a gente terminou o ano passado nos jovens, né, eu assumi faz um ano e pouquinho. E uma coisa muito forte, é possível que a gente fale sobre isso essa noite, que Deus colocou no nosso coração, foi sair das quatro paredes, evangelizar, fazer Jesus conhecido, amém? E a gente terminou o ano, irmão, ano passado, com, eu acho que foi esse número, 689 pessoas salvas, através dos projetos, dos nossos cultos, dos nossos cruzadas missionárias. Glória a Deus, você se alegra? Pessoas salvas, esse é o intuito disso tudo aqui, amém? Mas eu cheguei no final do ano e alegre, claro, pelo resultado e tal, mas Deus começou a me incomodar dizendo: rapaz, o resultado é bom, os números são uma bênção, mas não é pelos números. Você está comigo? Não é pelo resultado. E ele me fez lembrar de uma frase que eu ouvi do pastor Edilson de Lira, onde ele disse: o Deus da obra é maior do que a obra. Você está comigo? O Deus da obra, Ele é maior do que a obra. Não adianta, irmãos, os resultados, não adianta os números, se a gente não tiver a presença. Aleluia! Aleluia! E sabe, eu tenho feito essa oração para mim todos os dias: Pai, eu não quero ir se você não estiver lá, eu não quero sair se você não tiver mandado, eu não quero falar se você não estiver falando, eu não quero me mover se você não estiver se movendo. Aleluia! E Abraão, gente, ele é um exemplo disso. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E se a gente for ver o contexto de Abraão, ele tinha uma promessa. Qual era a promessa? Você vai ser pai de nações, vai nascer o filho da promessa. Olha para as estrelas do céu, conta se é que podes contar, assim será a tua descendência. Olha para o pó da terra, conta se é que podes contar, assim será a tua descendência. Essa era a palavra de Deus para Abraão. Agora eu te pergunto, depois que ele recebeu essa palavra, 9 meses depois, Isaac nasceu? Não. 1 ano depois? 2? Quem chuta? 5? Uns 10 anos, né? Para perseverar no Senhor, tá bom. 10 anos. 15? 20? Cerca de 25 anos. Desde o momento que a promessa foi anunciada, até de fato ela se cumprir na vida de Abraão. Dependência e
perseverança. Aleluia. Mas sabe, Deus é tão lindo que Ele deu elementos visíveis para Abraão. Porque Abraão, quando ele saía da sua tenda, se era de noite, ele contemplava as estrelas e lembrava: eu vou ser pai de nações. Ah, mas estava de dia, João, não tinha estrela, mas tinha o pó da terra que ele olhava e lembrava: eu vou ser pai de nações. Ei, irmão, escreve a visão, para até quem passa correndo possa ver. Amém? Um exemplo bem simples, quando eu era solteiro, minha noiva na época, né, me deu, minha esposa hoje, minha noiva antigamente, né, me deu um quadro que eu colocava imagens, né, de coisas que eu estava crendo. E naquele quadro, eu lembro que eu botei a logo da nossa empresa que estava começando, eu botei a logo no meu curso de administração que eu estava terminando, eu coloquei a logo do ministério, que era o propósito que Deus tinha para mim, era o meu trabalho, é o meu trabalho até hoje. Coloquei a logo do projeto de finanças e investimento que eu trabalho hoje. Coisas que naquela época eram uma coisa distante, mas que hoje são realidade para mim. Você está comigo? Agora, todos os dias eu contemplava: ei, existe uma promessa, existem objetivos, existe algo que precisa ser alcançado. Agora, quais são os passos que eu dou para alcançar? Dependência de Deus. Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes eu ouvi um ministro falar isso, né? A gente quer chegar para Deus com os nossos planos e dizendo: Deus, abençoa o meu plano. Quando na verdade Ele já tem um plano que já está abençoado. Aleluia. Sabe, nessa pouca trajetória, eu tenho 24 anos de idade. Eu vi pessoas que entenderam o plano, o propósito, mas decidiram seguir por um outro caminho. Podem até ser um sucesso financeiramente, mas como eu ouvi uma frase certa vez, o maior fracasso é ser um sucesso onde você não foi chamado para ser. Sucesso em algo que você não foi chamado para desempenhar. Aleluia. E sabe, irmãos, em muitos momentos da minha vida surgiu oportunidades que pareciam a porta maravilhosa de dinheiro, de financeiro, de crescimento, mas eu lembrava: ei, eu não dependo disso, eu não me movo por dinheiro, o que me move é a vontade de Deus. Sabe aquele, não sei como é que chama aqui, né? Um cavalo ou um jumentil que usa um negócio assim, acho que a gente chama de viseira lá em Campinas, não é viseira, né? Que ele fica só olhando para um caminho. Sabe, irmãos, você tem que se encher da consciência de propósito, de uma forma que você fique como essa viseira, você só consegue ver o propósito, você só consegue ver Jesus, você só consegue ver o alvo. Aleluia. E Abraão, ele ministra para mim, porque foram 25 anos perseverando em fé, até alcançar o cumprimento da promessa. Você está comigo? E às vezes a gente se pergunta: Deus, passou 3 meses e não aconteceu, passou 1 ano e não aconteceu. Ei, Abraão passou uma caminhada de perseverança de 25 anos. Eu não estou dizendo para você que a promessa que Deus te deu vai demorar, ou isso ou aquilo outro, mas no tempo certo, irmãos. E mediante a atitude certa. Porque se a gente tentar interromper o processo, você pode abortar coisas que Deus tinha na sua vida. Se a gente tentar pegar atalho, você pode estar abortando processos que iam te amadurecer e te deixar mais perseverante, mais costas largas, mais calejado. Olha esses textos aqui. Você está recebendo alguma coisa? Já estou pregando, viu? Tem que receber agora. Oh, aleluia! A Bíblia diz em Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé. Quem é da fé aqui? Então diga assim, está falando comigo. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ficou mais tenso o clima aqui. Olhe para o seu irmão e diga: ei, se retroceder, Deus não vai se agradar. Sabe aquela pessoa que começa muitas coisas e não termina nada? Cuidado, irmãos. Se Deus colocou algo dentro dos teus olhos, talvez eu tenha tempo mais tarde para falar sobre isso. Quando eu comecei meu chamado, irmãos, você acha que eu comecei pregando? Você acha que eu comecei tendo uma oportunidade de subir num púlpito e vir para uma conferência? Quando eu comecei meu chamado, a única palavra de Deus que eu tinha era essa: aproveite as oportunidades. Acabou a história. Era isso. A galera chegava para mim: e aí, João, eu sou profeta, eu sou missionário, e tu? Rapaz, eu só aproveite as oportunidades. Mas, irmãos, é engraçado como em cada oportunidade Deus estava me lapidando. Deus estava forjando um caráter. Deus estava me fazendo passar por um processo de amadurecimento.
até que novas portas pudessem se abrir para mim. Você está comigo? Meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, diga comigo, nós não somos dos que retrocedem. Você crê nisso? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Abraão é esse exemplo, irmãos, de dependência de Deus. Sabe um texto que eu lembrei agora que fala muito comigo? A Bíblia diz, como é que é o tempo aqui, hein? Eu estou seguindo aí, mas qualquer coisa tu avisa. Qualquer coisa a gente emenda, né, com a de noite. Sim, um texto que eu gosto muito, né, lembrei. A Bíblia fala, né, é interessante esse texto, que durante o contexto de Moisés, né, no Êxodo, aquele monte de gente saindo do Egito, e já depois, né, no processo deles no deserto e tal, você sabe da história, né? Aquele povo era super murmurador, rebelde, desobediente. Você está comigo? E tem um ponto, irmãos, que é interessante, parece até um desabafo de Deus. Ele chega para Moisés e diz: Moisés, esse é um povo de dura cerviz. Ou seja, em outras palavras, né? Esse é um povo rebelde, é um povo murmurador, desobediente, que não se submete, né, de dura cerviz. Faz o seguinte, eu vou mandar um anjo, os seus inimigos vão ser derrotados, vai, alcança a terra que mana leite e mel, e toma posse daquele lugar, vai dar certo. E ele diz, vai lá, agora, esse é um povo de dura cerviz, eu não vou com vocês, vai lá com o anjo. Irmãos, a resposta de Moisés é que me constrange. A Bíblia diz que Moisés olha para aquela situação, imagine Deus, ei, esse povo é de dura cerviz, vai com o anjo, vai lá, o resultado está garantido. Mas Moisés, ele diz, ei, nós não nos faça ir sem a tua presença. Você está comigo? Não nos faça se mover se você não for conosco. Perceba, irmãos, Deus ele estava dizendo a Moisés, ei, você vai alcançar o resultado. Porque qual era o propósito de tirar o povo do Egito? Era alcançar a promessa da terra prometida. E Deus disse, eu estou enviando um anjo, ele vai com vocês, os inimigos vão ser derrotados, vocês vão alcançar o resultado. Mas Moisés estava dizendo para Deus, ei, não há resultado sem a presença. Não nos faça ir se a tua presença não for conosco. Aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo, dependência de Deus. Diga assim, eu dependo de Deus. E agora faz mais sentido aquele versículo. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa? Dependência, perseverança. A Bíblia também fala, né, se a gente volta lá para Hebreus comigo. Depois de Abraão, ele vai tecer algumas falas bem legal, é muito bom esse texto. Mas lá embaixo, no verso 22, ele vai voltar a citar as pessoas, né? Na verdade ele já vem citando um pouquinho antes, mas eu quis grifar aqui o verso 22, que ele fala de José. Pela fé, diga comigo, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Eu não quero pegar o texto aqui, embora talvez você não entendeu o que ele quis dizer, mas José ele foi uma peça elementar do quebra-cabeça do plano de Deus para esse povo, né? Ele foi uma salvação para aquele povo no Egito. Mas enfim, eu quero puxar a atenção, né, sobre a vida de José. A gente está percorrendo alguns personagens da Galeria da Fé e extraindo vida, extraindo testemunha, extraindo sabedoria, amém? De cada um deles, de cada história. E José, irmãos, ele me traz duas características muito boas que nós, como homens, precisamos olhar e aprender com isso. Você está comigo? Você está comigo ou não? Amém. A primeira característica, irmãos, é que José era um camarada próspero em tudo que ele fazia. Amém ou não amém?
A Bíblia diz lá em Gênesis 39:2, eu vou ler para você, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Olha que bacana, o Senhor era com José, e porque o Senhor era com ele, ele veio a ser homem próspero. Você está comigo? E a Bíblia mostra na trajetória de José, irmãos, ele foi vendido como escravo, injustamente, ele foi comprado por um homem chamado Potifar. A Bíblia diz que como escravo ele prosperou, ao ponto de Potifar olhar para as obras das suas mãos e ver que ele prosperava e dizer: ei, esse camarada vai ser o gestor, o mordomo de toda a minha casa e todos os meus bens. Você está comigo? Depois, a gente vai falar sobre isso já já, veio aquela enviada de Satanás, tentou José. Você sabe dessa história? Amém? Ele foi lançado injustamente numa prisão, mas ainda na prisão ele prosperou. Foi colocado como chefe dos prisioneiros lá, não de gangue, pelo amor de Deus, mas o carcereiro confiava a chave do cárcere a ele, porque José era excelente, José era próspero, onde ele colocava as mãos o negócio andava, meu irmão. Você está comigo? E sabe, irmãos, prosperidade não está no ambiente, não está na tua conta bancária, na tua carteira. Prosperidade se trata de uma condição, de uma mentalidade próspera. Você está comigo? Ah, João, por que você está falando sobre isso? Estava tão legal falando de dependência, de presença. Irmãos, esse grande avivamento que a gente vem falando, ele requer um financiamento. O Fernando Leal fala muito sobre isso. Todo avivamento, irmãos, ele requer um financiamento. Eu te pergunto, será que o ímpio vai promover cruzada evangelística? Vai ou não? Será que eles vão promover, enviar missionários para o campo? Vai ou não? Não. Sabe, eu falo por experiência de causa. Fizemos uma cruzada há pouco tempo, numa cidade chamada São José da Mata. 156 pessoas foram salvas. Você se alegra? Agora, irmãos, teve um custo para levar os jovens para lá, um custo para trazer de volta, um custo para alimentar, um custo para comprar cestas básicas. Aleluia! E quem vai financiar o avanço do reino de Deus? Amém? Então começa a entender. Quem vai financiar o avanço do reino de Deus, irmãos? Ei, seja a resposta do avivamento que você procura. Aleluia! Glória a Deus. Existe uma boa obra, irmãos, e precisamos entender que Deus nos deu a condição de onde essas mãos tocar, tem que prosperar. Onde esses pés pisarem, eu vou possuir. Existe uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. E José, ele cultivava essa mentalidade próspera. Eu gosto de um texto que está lá em 1 Samuel 10, eu acho que verso 6. Quando Samuel ele está levantando Saul como rei, ele diz: Saul, vai para um lugar que tem uns profetas lá. Quando você chegar lá, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Eu gosto muito dessa frase, A Bíblia diz: o Espírito Santo se apossará de ti, e quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Irmãos, a gente está falando de um texto na Antiga Aliança. Quanto mais nós que hospedamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Ei, quando você entende, tem consciência daquilo que você carrega, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Porque tem que prosperar, porque tem que avançar. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, eu não tenho tempo para ficar passando por situações e situações aqui para você, mas eu preciso que você saia daqui com a tua mentalidade assim, vendo a perspectiva de que Deus ele quer te fazer prosperar para o reino ser abençoado. Amém. Acabou o tempo da gente mendigar para enviar um missionário para o campo, irmão. Amém? Aleluia. Diga: eu sou um homem próspero. Diga comigo: eu sou um homem habilitado por Deus para suprir as necessidades da humanidade. Esse é o significado de alguém próspero. Amém? Então José, ele tinha essa característica da consciência de ser excelente, de ser próspero. Mas um outro fato da vida de José que me chama muita atenção é justamente esse episódio que ele foge daquela Dalila lá, daquela Jezabel lá.
Irmãos, é interessante, eu vou ler o texto para você, em Gênesis 39, 7, e para a gente como homem vai ser bem propício falar um pouco sobre isso. Olha o que o texto diz. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhes disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo do meu senhor, pois tudo que tem ele me passou para minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, perceba que todos os dias ela tentava José. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ouvidos ele, para se deitar com ela, sucedeu que certo dia veio ele para casa para resolver alguns negócios, e ela o pegou pelas vestes e lhes disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na sua mão, saiu fugindo para fora. Diga comigo, fugindo. Aleluia. Vamos contextualizar aqui. José estava lá, já estava prosperando na casa de Potifar, ao ponto de Potifar confiar a ele as demandas da casa, os negócios dele estavam na mão de José. E aí, desde o início, pelo que dá a entender aqui, a mulher de Potifar, que abrindo parênteses aqui, não tem como a gente saber, mas se era a esposa de um homem importante naquele contexto, é bem provável que fosse uma mulher atraente, você está comigo? Fosse uma mulher bonita. E ela começou a tentar José, dizendo: ei, deita-te comigo. Ela falava durante dias e ele não dava ouvido. Até que certo dia, numa ocasião oportuna, a Bíblia fala também, eu acabei passando esse versículo, que não tinha muitas pessoas ali em volta, ela agarrou José e disse: ei, meu filho, deita-te comigo. Qual foi a postura de José? Será que ele resistiu ao pecado, dizendo: não vou deitar, vou ficar firme aqui? Foi isso que José fez? Não, irmãos, ele fugiu. Aleluia. Sabe, eu creio numa geração de homens fujões para o pecado. Aleluia. Porque, irmãos, esse tipo de contexto não é um contexto onde você tenta resistir. Porque a Bíblia já nos mostra, a carne é fraca, irmãos. Se ele ficasse ali querendo resistir, uma hora ele chegaria num ponto onde ele ia abrir mão e ser levado por aquela sensualidade, por aquela proposta. Então, pecado, como é que eu e você vamos tratar? Fugindo, irmãos. Sendo rápido, ele foi tão rápido que ele deixou até a roupa na mão daquela mulher. Você está comigo? Ei, gente, eu sei que no nosso contexto aqui, muita coisa se apresenta no Instagram, na rede social, né? Se você quiser fuçar qualquer coisa no seu celular, você tem acesso. E no contexto mesmo das meninas, né? Na sua escola, na universidade, seja lá onde for. Mas a gente tem que ter essa consciência de José. Se a gente voltar naquele texto, ele fala: ei, como eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Olha a consciência dele. Como eu faria tamanha coisa contra o meu Deus? Você está comigo? E por essa consciência muito forte, ele foi rápido em fugir daquela situação. Amém? Se você puder depois... assiste o podcast dos jovens no canal Jovens Verbo da Vida Sede. A gente fez o último com o Guto e foi muito bacana porque ele falou do namoro dele com Suelen. Quando eles vieram do mundo, né, se converteram, eles estavam namorando. E é interessante, eu vou abrir para você aqui. Ele falou um momento lá, eu não lembro nem se estava gravando, mas eu vou abrir aqui já para você. Ele disse que Suelen não podia se abaixar, que ele ficava doido. Estou falando com homens, amém? Que ele ficava, né, instigado, você sabe o que instigado vai querer dizer para nós aqui. Ou seja, ele vinha de um contexto, de um relacionamento, né, onde ele estava acostumado a não ter limites, e agora ele se converteu, e ele precisava entender que existia um tempo certo para que ele tivesse relação com ela, para que ele pudesse, né, de fato, avançar naquilo que eles iam constituir como família. E ele começou a trazer algumas dicas para a gente, né? E eu me vi muito, muito forte no testemunho dele, porque, irmãos, eu digo a você, graças a Deus eu casei virgem, mas eu tive momentos que eu precisei botar um pé no freio junto com Suane. Você está comigo? Estou abrindo aqui para você, porque a gente está aqui com homem, tem que ser assim mesmo. Namorando, né, caminhando, mas teve momentos que esse namoro esquentou um pouco mais do que deveria,
E eu tive que pisar no freio, a gente teve que pisar no freio, a gente teve que expor essa situação a alguém que pudesse nos ajudar. Você está comigo? Ah, João, você falou com seu amigo. Não, eu falei com meu pai, que era o meu pastor, e o meu pai, que tinha sabedoria e experiência para me aconselhar. Você está comigo? E eu sei, irmãos, que se eu não tivesse essa atitude de me expor a um conselho, a uma sabedoria, era possível que eu tivesse caído e casado sem ser virgem. Você está comigo? Amém? Então, sobre essa área que a gente está tocando bem rapidinho, pegando o gancho da vida de José, uma coisa eu vou te dar como conselho. Se exponha a uma liderança, a alguém que você entende que tem uma experiência em Deus e que pode te aconselhar nessa área. A gente teve lá, há umas 2 semanas atrás, o início desse projeto de homens com os jovens lá na sede, e o meu vice-líder, né, ele falou sobre o testemunho dele, que quando ele era adolescente, ele veio de um contexto de uma prisão com pornografia. E ele estava, né, afundado mesmo nisso, não conseguia sair, tentava pelas próprias forças, não conseguia sair. Como é que ele saiu? Né, pergunta aí para mim, como é que ele saiu? Expondo a situação para uma liderança. Por quê, irmãos? Não é só porque você vai se expor e passar vergonha, mas é porque a exposição, ela é o início de uma restauração. A Bíblia fala de confessar pecados. Você está comigo? E quando você se expõe, você vai se expor também a uma atmosfera de conselho, você se submete a conselho que vai te ajudar a sair daquela situação. Amém? Então, irmão, se você está preso em alguma situação desse tipo, ou se tem propostas que está, sei lá, meio difícil de suportar, meu irmão, se exponha a alguém de confiança. De preferência, claro, um homem que possa te ajudar, que possa ser, né, uma extensão da mão de Deus para te tirar desse lugar. Você está comigo? E a partir disso a gente aprender a ser rápido para fugir do pecado. Glória a Deus. Diga assim, eu sou um fujão para o pecado. Aleluia. Aleluia. E já caminhando para o fim, no verso 23, vai lá comigo. Queria terminar falando de Moisés. Hebreus 11, 23, ele diz assim, ó. Pela fé, diga mais uma vez para você não esquecer, pela fé. Diga assim, o justo viverá pela fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, diga comigo, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir de prazeres transitórios do pecado. E verso 26. Por quê? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aleluia. Vou parar aqui. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Moisés, a história dele, eu falei um pouco sobre esse negócio da presença. Mas eu acho interessante demais como Deus, ele forjou Moisés, né? É até irônico que Moisés, ele amadureceu num ambiente onde ele viria para desafiar depois, né? Tempos depois. Ele cresceu debaixo da tutela do faraó, cresceu no Egito. Sabe, irmãos, ele tinha tudo para se misturar com aquele povo e simplesmente fluir ou deixar a vida levar ele para aquela condição pelo qual ele estava ali como filho da filha do faraó. Mas a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e ele recusou ficar nessa condição dos prazeres transitórios da carne. Aleluia. E o texto fala que ele contemplava, diga comigo, contemplava um galardão futuro. Você está comigo? Eu fico olhando para isso e consigo, né, achar e extrair isso.
Moisés, mesmo ainda numa condição de antiga aliança, mesmo numa condição de uma aliança inferior, mesmo na condição do homem caído, Moisés ele já conseguia vislumbrar um galardão eterno, uma eternidade que é muito maior do que 80, 90 anos que a gente vive nessa terra. Você está comigo? E o último ponto que a gente vai abordar é justamente isso, essa consciência de eternidade. Ao ponto de fazer Moisés abrir mão daquela condição. Ele tinha acesso a tudo, ele tinha, condição financeiramente falando, no lugar mais próspero daquela terra, acolhido pelo homem mais poderoso da terra naquela ocasião, naquele contexto, mas ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele se recusou a ceder aos desejos transitórios da carne. Aleluia. Sabe, meu irmão, a gente tem que estar nessa condição. Porque nesses últimos dias, os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, isso tem tentado atrair a atenção da nossa sociedade, da nossa geração. Você está comigo? Alguém aqui já ouviu falar de Demas? Ele está na Bíblia. Alguém já ouviu? Levanta a mão, vamos ver. 2, 3, Demas, quem sabe quem é Demas? A gente estava lendo testemunhos bons, né? Mas deixa eu falar sobre Demas bem rapidinho para a gente encerrar com isso. 3 pessoas aqui acenaram que sabem quem é Demas. E eu não culpo você, eu também não sabia, até prestar atenção num texto aqui. Existem só 3 passagens que falam sobre esse homem chamado Demas. A primeira está lá em Colossenses 4:12, quando Paulo ele escreve, e ele diz, saúdo-vos Lucas, um médico amado, e também a Demas. Então Paulo ele escreve a carta e vai saudar a galera, e ele cita Demas. Filemão 1:23, saúdo-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então Demas ele era um cooperador do ministério de Paulo. Você está comigo? Agora olha o que 2 Timóteo 4:10 revela acerca de Demas. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi. Na versão a mensagem diz, Demas me abandonou, pois nele o amor pelas coisas desse mundo foi mais forte. Olha que coisa, irmãos. Demas ele entra para a estatística desse povo que começou muito bem. Cooperador do ministério de Paulo, gente. Quem era Paulo? Simplesmente o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Esse apóstolo que fundamentou boa parte do evangelho da doutrina de Cristo. Ele era cooperador desse grande ministério, desse homem de Deus. Mas Demas, tendo amado mais as coisas desse mundo, abandonou Paulo. Você está comigo? E Moisés é justamente o exemplo oposto. Diante de um cenário onde as coisas desse mundo, a fascinação das riquezas, estavam diante dele, ele decidiu. Ele se recusou a se deixar gravitar para aquilo. E disse, ei, eu vivo por algo maior. Aleluia. Sabe, irmãos, Paulo ele escreve algumas coisas que me faz refletir sobre isso. Quando Paulo diz, ei, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Olha a consciência que esse homem tinha. Paulo chega em outro momento e diz, ei, porque as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser manifesta. Olha a consciência de eternidade. Tem outro texto que ele fala, ei, tudo aquilo que para mim era lucro, hoje eu considero como perca, como esterco, por amor de Cristo. Aleluia. E sabe, irmãos, é essa consciência que nós, como homens de Deus, precisamos restaurar. Ei, eu não vivo pelas coisas desse mundo. Casa, carro, família, isso é uma bênção, irmãos, mas você não vive em função disso. Aleluia. Paulo fala, aquele que espera por Cristo só nessa vida, são os mais miseráveis dos homens. Ei, existe uma eternidade.
muito maior do que 80, 90, se muito 100 anos que você vai viver nessa terra. E o que está em jogo na eternidade é o que você está fazendo hoje. Moisés tinha consciência, ele contemplava um galardão futuro. Aleluia. Sabe, Guto, ele fala nesse podcast sobre o pastor Bud. Quem conhece o nosso apóstolo Bud? Tem uma biografia maravilhosa que você tem que ler para você entender de onde nós saímos, irmãos. Ei, verbo da vida, diga assim: eu carrego um legado da fé. Amém? E Guto fala que o pastor Bud às vezes ia para a sacada do quarto dele, para uma, como é que chama, meu Deus? Varanda, né? E ele ficava contemplando o pôr do sol e ele começava a chorar na expectativa de que Jesus voltasse. Olha a consciência de eternidade que esse homem tinha. Aleluia. E essa mesma consciência que Deus quer restaurar em nosso meio. Essa consciência de que, cara, eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu tenho, eu não vivo por aquilo que se apresenta naturalmente, eu vivo por algo maior. Jesus vai dizer em um momento, né, interessante isso, os discípulos chamam ele para comer, ele diz: ei, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Você está comigo? Você está recebendo? Você fica de pé aí rapidão, para a gente encerrar com uma oração. Oh, aleluia. Estava apresentando aos homens lá em Campina Grande esse projeto, né? De homens, de como os homens devem se portar na nossa sociedade. E eu disse para eles, né? Gente, alguns homens hoje estão muito molinhos. Às vezes parece uma geração marshmallow. Quem já comeu marshmallow aqui? Marshmallow, a voz. Ora pela minha voz para chegar até o final do próximo culto, amém? E às vezes parece uma geração marshmallow, muito mole, muito suscetível a desistir. E eu disse para eles: ei, não seja marshmallow não, seja rapadura. Porque rapadura é raiz, é dura na queda. Mas brincadeiras à parte, irmãos, Deus ele espera de nós uma geração de homens que não vai abrir mão. Você está comigo? A gente falou de primazia, a gente falou de andar com Deus, a gente falou de dependência, a gente falou de prosperidade, a gente falou da expectativa que Deus tem, que a gente simplesmente fuja do pecado. E de contemplar a eternidade como o nosso objetivo, irmãos. E eu digo a você, como eu falei no início, existem grandes moveres de avivamento que Deus quer fazer nos últimos dias, só à espera de um louco para pegar isso e dizer: eu creio, eu vou, eu faço. Eu cansei de teoria, irmãos. Quando eu cheguei nos jovens eu pensava: o que nos impede de fazer uma cruzada evangelística? Energia não é porque o jovem tem energia, dinheiro não é porque a gente é próspero, então o que impede? A gente mesmo. Então a gente meteu as caras e começou a descobrir como é que faz uma cruzada. Como é que chega numa praça e consegue a licitação para fazer um culto na praça? Como é que funciona? Ei, a gente precisa meter as caras mesmo e ir para cima das obras do diabo, irmãos. Uma geração de homens que persevera, uma geração de homens que não se dobra, uma geração de homens que entende os princípios e valores da palavra, da família. Aleluia! Curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu estou aqui diante de homens que entendem, Pai, e eu declaro essa consciência das primícias sendo reavivada no coração deles. Reflete nessa tarde, irmãos, onde está o teu tesouro? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde você investe o seu tempo? Onde estão os teus pensamentos? Onde estão os teus planos? Pai, eu declaro homens que andam com você, assim como Enoque. Oh, aleluia. Em parceria com Deus. Obrigado, Pai. Homens que entendem
entendem a sua posição, de exercer o seu domínio como cabeça, no sentido de provedor, de protetor da sua família, da sua casa, Pai. Eu declaro sobre cada jovem aqui que vai se casar, que eles desempenhem bem esse papel de homem no lar, de cabeça, de protetor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Eu oro por homens dependentes da Tua presença, Senhor. Somos dependentes de Ti. Não queremos ir se você não for, não queremos falar se você não estiver falando, não queremos nos mover se você não estiver se movendo. Aleluia. Obrigado, Pai. Homens perseverantes, que não vão se dobrar diante de circunstâncias, mas vão dizer: ei, eu vivo pela fé, a Tua graça me basta, e o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O sangue pode dar na canela, mas essa geração de homens não vai se corromper, não vai se dobrar, em nome de Jesus. Homens que entendem, Pai, a sua posição de financiadores do reino de Deus. Eu declaro recursos chegando, ideias extraordinárias e atitude para colocar a ideia em prática. E a mesma sabedoria que tem me assistido em meus negócios, Pai, assistindo cada um deles para empreender, para o reino de Deus crescer, avançar. E eu declaro, Pai, essa consciência de fugir do pecado, de não suportar o pecado, de não conviver com o pecado. Eu declaro nessa tarde também uma tarde de purificação, o fogo passando e retirando tudo que é impuro, queimando tudo que precisa ser queimado em nome de Jesus. E uma consciência clara, Pai, de propósito e de eternidade, porque somos homens que vivemos por algo maior. Em nome de Jesus. Aleluia. Você foi abençoado? Então confesse de forma bem máscula comigo: eu sou um homem de Deus. Eu fui projetado para suportar pressão, para perseverar. Diga assim: eu não vou me dobrar diante dos sofismas de Satanás. Eu não vou fazer parte de uma geração de homens marshmallow. Eu sou rapadura. Eu sou raiz. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos avançar. Acolhe essa palavra, reflete sobre isso e fica pronto que hoje à noite tem mais. Amém? Glória a Deus. Amém, gente. Amém. Nós estamos encerrando essa nossa primeira parte. Nós vamos ter um intervalo